Desde quando o Senhor estabeleceu o universo e criou o mundo, uma geração se vai e uma nova geração vem. E o desafio de todas as gerações é viver os planos de Deus em sua época, é viver os planos de Deus em sua geração. Esse é o desafio de todas as gerações, viver os planos de Deus em seu tempo, em seu momento. E, portanto, este é o tema do vídeo de hoje, vivendo os planos de Deus na nossa geração. O texto registrado na carta aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 6, nos traz a seguinte mensagem: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Abel, ao ser chamado por Deus, ele ofereceu ao Senhor uma adoração aprovada diante de Deus, uma adoração agradável ao Senhor. E este foi o chamado de Deus para Abel em seu tempo, em sua geração. Por vezes, nós nos lamentamos porque ele viveu pouco e porque ele morreu de maneira trágica. Contudo, o que é louvável na história de Abel é que ele viveu o tempo de Deus, ele viveu a vontade de Deus na sua geração, que foi oferecer para Deus um culto aprovado diante do Senhor. Assim como Abel, nós temos oferecido a Deus um culto aprovado a Ele. Sete, irmão de Abel, filho de Adão e Eva, ele foi alguém que viveu os planos de Deus em seu tempo, em sua geração. Porque Sete, ele obedeceu ao Senhor e ele foi pai de filhos e instruiu seus filhos a fazerem a vontade de Deus. De tal maneira que os filhos de Sete foram homens e mulheres, foram filhos aprovados diante de Deus. Os filhos de Sete são chamados de filhos de Deus, uma geração piedosa, uma geração obediente. Assim como Sete, nós temos instruído nossa família, instruído os nossos filhos a fazerem a vontade de Deus, a serem apaixonados por Deus, a amarem a Deus, a ponto de serem chamados de geração piedosa, geração obediente, geração de filhos de Deus. Noé, ele ouviu a voz do Senhor falando com ele, o orientando a construir uma arca. Noé obedeceu ao Senhor. Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu, e ele inspirou seus filhos, suas noras e sua esposa a também obedecerem a Deus. Assim como Noé, nós temos inspirado os nossos filhos, as nossas famílias, a nossa casa a obedecer ao Senhor e a fazer a vontade de Deus. Abraão, ao ser chamado pelo Senhor, Deus o chama e fala para ele: sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Embora Deus não tivesse dado garantias para Abraão, embora Deus não tivesse dito para ele aonde ele iria, Deus não disse para ele as condições de vida que ofereceria para ele. E mesmo assim, ele obedeceu à voz do Senhor e ele fez a vontade de Deus. Ele deixou a sua terra, a sua parentela e foi para onde o Senhor lhe ordenou. Porque ele tinha uma promessa. Deus falou para ele que faria dele uma grande nação se ele obedecesse. E ele obedeceu ao Senhor, ele confiou no Senhor, ele creu em Deus. E Abraão é para nós um exemplo de confiança em Deus, um exemplo de fé, de tal maneira que ele é o pai da fé. Assim como Abraão, nós temos confiado no Senhor ou nós temos confiado nas estabilidades que esse mundo oferece. Moisés, ele foi também alguém que viveu os planos de Deus em sua geração. Quando lemos Hebreus capítulo 11, a palavra de Deus diz que ele desprezou os prazeres momentâneos e passageiros e efêmeros do Egito para viver uma glória duradoura e permanente que Deus tinha para o seu povo. Ele preferiu abrir mão da glória do presente, do tempo chamado hoje, para viver a gloriosidade da eternidade que Deus tem para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que atendem ao chamado dele. Moisés, portanto, ele é para nós um exemplo de abnegação.
Ele abriu mão dos prazeres que este mundo oferece para viver os prazeres eternos e duradouros do reino de Deus. Assim como Moisés, nós temos abdicado da nossa própria vida para viver a vontade de Deus e para viver a vida de Deus em nós. A palavra do Senhor, ela diz que aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a Jesus e ao Evangelho, este a salvará. Portanto, que a exemplo de Moisés, nós possamos abdicar da nossa vida do momento, dos prazeres do momento, para viver as glórias da eternidade ao lado de Deus. Josué também foi chamado por Deus para viver os planos do Senhor em sua geração. Quando Deus recolhe Moisés, quando Moisés morre e desce à sepultura, Deus sepulta os referenciais, mas Deus continua falando com o seu povo. De tal maneira que quando Deus chama Josué, ele estava em um momento conturbado, em um momento de dor, em um momento difícil, tanto Josué como todo o povo de Israel. A voz de Moisés era uma voz direcionadora, era uma voz que era referência para a época deles e para a geração deles. Moisés se cala, Moisés desce à sepultura, mas o Senhor continuava falando. E para viver os planos de Deus na nossa geração, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós vivemos em um mundo barulhento, onde muitas vozes já surgiram e onde muitas vozes ainda surgirão, mas nós devemos ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus, porque é a voz de Deus que nos levará a viver os planos de Deus na nossa geração. O texto de Josué, capítulo 1, quando se refere a Josué, diz que ele era filho de Num, servo de Moisés. Se Deus ele falar ao nosso respeito, ele irá destacar essa qualidade em nós, a qualidade de servo, assim como Josué. E não foram apenas alguns dias de servidão. Josué serviu a Moisés 40 anos, serviu a Deus, serviu ao povo de Israel sob a liderança de Moisés por 40 anos. Assim como Josué, nós temos a disposição para servir a Deus e as pessoas em tanto tempo, assim como Josué, 40 anos. Depois de servir Moisés e a Deus 40 anos, Josué ainda serve a Deus e ao povo de Israel por mais 30 anos. Ou seja, foram 70 anos, 40 de discipulado, mais 30 anos de liderança, servindo ao Senhor e servindo a todo o povo de Israel. Assim como Josué, nós temos essa característica de servos. Para viver os planos de Deus na nossa geração, nós precisamos também de confiança em Deus. Josué, quando ele foi chamado, Deus falou para ele: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Ao chamar Josué, Deus não estava recomendando que Josué confiasse em si próprio, mas Deus estava recomendando que Josué confiasse nele, que assim como ele aprovou o ministério de Moisés, ele iria aprovar o ministério de Josué. Assim como ele foi presente no ministério de Moisés, ele seria presente no ministério de Josué. Para viver os planos de Deus na nossa geração, nós precisamos também de disposição para as travessias. Deus falou para Josué: você e todo este povo atravessa o Jordão. E nós também, na nossa geração, no nosso tempo, nós somos desafiados por Deus a travessias. Os discípulos de Jesus, eles atravessaram o Mar da Galileia em obediência à voz de Jesus. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho na liderança de Moisés, sob a orientação de Deus. O povo, na liderança de Josué, em obediência à voz de Deus, atravessaram o Jordão. E nesse tempo, no século 21, nós temos muitas travessias a fazer. E para viver os planos de Deus, nós precisamos estar dispostos às travessias. Para viver os planos de Deus, nós precisamos estar dispostos a permanecer no propósito. Deus, ao chamar Josué, disse para ele: você fará com que este povo herde a terra. Ou seja, qual foi o chamado de Deus para Josué? Herdar a terra. E Josué não podia, de maneira nenhuma, tirar esse propósito da sua mente e do seu coração. Ele precisava focar, ele precisava estar
atento, porque o chamado de Deus foi herdar a terra. E assim como Josué, nós também temos o chamado para herdar a terra. Deus tem uma terra prometida para nós. Deus tem uma terra para nós assegurada e guardada. Um tesouro eterno e permanente. E assim como Josué foi chamado para herdar a terra, nós também somos chamados por Deus para possuir a terra que Ele tem preparado como herança para nós desde antes da fundação do mundo. Mas para isso nós não podemos sair do propósito. Se Josué saísse do propósito, ele não viveria o que Deus estabeleceu de objetivo para ele. Ele não herdaria a terra. E se a gente sair do propósito, nós não vamos herdar a terra. Mas se a gente permanecer no propósito, nós ouviremos do nosso Pai Celestial: vinde, benditos do meu Pai, e possua por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe.